Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comprometido, eu vou fazer a correção da tarefa 33, 34 e 35, beleza? Vamos lá, então. Começando com a tarefa 33. Análise do gráfico da função do primeiro grau. O que dá o gráfico de uma função do primeiro grau mesmo? Uma reta, né? Bom, o que é importante eu saber? A raiz da função do primeiro grau. Então, exercício número 1. Determine algebricamente as raízes ou zeros de cada função, né? Raiz da função ou zero da função é a mesma coisa. O que é a raiz, pessoal? Raiz é o valor do x que faz o y ser zero. Tá? Isso para qualquer função, seja do primeiro, do segundo, do terceiro, qualquer função. A definição de raiz é o valor do x que faz o y ser zero. Então, quando a gente for calcular a raiz de uma função, a gente coloca o y igual a zero e isola o x. Bom? Então, aqui, 0 igual a x mais 20, né? Eu gosto de deixar o zero do outro lado, não faz diferença nenhuma, tá? X mais 20 igual a zero, dá na mesma, né? Equação, quando você vai calcular uma raiz, se você tiver uma função do primeiro grau, você vai cair numa equação do primeiro grau. Quando você vai calcular uma raiz de uma função do segundo grau, você vai cair em uma equação do segundo grau, tá bom? Então, aqui, o 20 está positivo, passou para o outro lado, negativo, x igual a menos 20. Essa é a raiz, tranquilo? Facinho, facinho mesmo. Letra B, vamos calcular a raiz dessa função, o valor do x que faz o y ser zero. Então, vou trocar o y por zero. Já vou colocar o zero do outro lado, tá, pessoal? Então, 6x menos 54 igual a zero. 6x igual a 54. O 6 está multiplicando, passou dividindo. Então, x igual a 9. Beleza? Essa é a raiz desta função aqui. Joia? Letra C, desta função aqui. Pega a função igual a zero, né? Ou seja, troca o y por zero. Então, menos 7x menos 7, né? Trocando o y por zero, zero. Letra de um lado, número do outro. Menos 7x igual a 7, né? Como aqui o coeficiente do x ficou negativo, eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Então, multiplicando a equação por menos 1, os dois lados, tá? Então, multiplica por menos 1 e multiplica por menos 1. Aí, automaticamente, o sinal troca. Aí, vamos ficar com 7x igual a menos 7. E o 7 que está multiplicando, a gente passa dividindo x igual a menos 1. Esta é a raiz. Joia? Agora, no exercício número 2, ele pede para a gente estudar o sinal da função. Pessoal, tudo que se refere à função, eu estou falando do y. Então, estudar o sinal da função significa estudar o sinal do y. Ou seja, responder 3 perguntas. Quando que o y é menor do que zero? Quando que o y é igual a zero? E quando que o y é maior do que zero? Para fazer o estudo do sinal, eu só preciso de 2 coisas. Eu preciso calcular a raiz. Primeira coisa é calcular a raiz. E segundo é saber se a função ela é crescente ou decrescente. Certo? É só disso as 2 coisas que eu preciso para fazer a análise. Tá? Então, vamos lá. Calculando a raiz. Então, raiz x mais 18 igual a zero, né? Então, x igual a menos 18. Bom, o que significa graficamente a raiz, pessoal? Graficamente significa aonde a reta está cortando o eixo x, que no caso vai ser no menos 18, certo? Então, para fazer análise, você precisa só desenhar o eixo x. No caso, a função, ela é o quê? Ela é crescente ou decrescente? A gente já sabe que vai dar uma reta, né? A gente sabe que o gráfico de uma função vai gerar uma reta.
essa reta, ela vai ser crescente ou decrescente? Quem vai responder isso é o coeficiente do x, que é aquele azinho, né? Porque lembra que a função do primeiro grau, toda função do primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, ó. F de x igual a x mais b, né? Quando esse meu azinho aqui ele for maior do que zero, eu vou ter uma reta crescente. Ela começa baixa e termina alta. Quando o a for menor do que zero, ela é decrescente. Ela começa alta e termina baixa, tá bom? Então aqui, eu vou ter uma reta que é o eixo x, eu vou ter uma reta crescente, né? Porque o a, ele é maior do que zero. Bom, o a vale 1, é maior do que zero, então a reta ela vai ser crescente. Então ela vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Certo? Ó, ela começou baixa e cresceu, tá bom? E aqui, aonde a reta cortou o eixo x, é onde o y vale zero, né? Porque o ponto não tem altura. Não está nem para cima nem para baixo. O y vale zero aqui. Então, que é no menos 18. Aí você analisa, tá? É só isso que você precisa. Agora você verifica. Responde às perguntas. Quando que o y é? São 3 perguntinhas, né? Quando que o y é menor do que zero? Bom, isso para qualquer função, pessoal. O y vai ser menor que zero quando a parte, para o intervalo do x, em que o gráfico está abaixo de x. O y vai ser zero exatamente na raiz. E o y vai ser maior do que zero naquele intervalo de x, em que o gráfico está para cima. Então, aqui, nessa região aqui, a gente vai ter o y menor do que zero. Porque ó, eu tenho que descer, né, para tocar na reta. Significa que se eu pegar um x aqui, ó, o y que faz parzinho com esse x vai estar para baixo, ou seja, ele vai ser negativo. Então, y nessa região, o y ele é menor do que zero, certo? Nesse pontinho, nessa região aqui, ó, para valores de x aqui, o y vai ser maior do que zero, tá? E exatamente no menos 18 é onde o y vale zero, tá? Então, no menos 18. Então, exatamente aqui é onde o y vale zero. Pronto, feita a análise, tá? Então, agora você responde, quando que o y é menor do que zero? Quando o x for menor que o menos 18. Então, x menor que menos 18, tá? Quando que o y é igual a zero? Quando o x for igual a menos 18. E quando que o y é maior do que zero? Quando o x for maior que menos 18, tá? Quando o x maior que menos 18. Beleza? É assim que faz a análise do gráfico, tá? Isso para qualquer função, pessoal. Se está acima do eixo x, o y é positivo. Se está abaixo, se o gráfico está abaixo do eixo x, o y é negativo. E aonde corta o eixo x, que são as minhas raízes, o y vale zero. Bom? É isso aí. Letra B. Então aqui, já sei que, bom, raiz, preciso calcular a raiz, tá? Então a minha raiz, menos 8x mais 24 igual a zero. Menos 8x igual a menos 24. Troca o sinal dos dois lados, 8x igual a 24, né? Trocar o sinal dos dois lados significa multiplicar os dois lados por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, automaticamente você troca de sinal, né? Se está negativo, fica positivo, se está positivo, fica negativo. No caso aqui, os dois estão negativos. Então, quando eu multiplico por menos 1, os dois ficam positivos. O 8 está multiplicando, faço dividindo. 24 dividido por 8 igual a 3. Então, eu sei que a raiz vale 3, tá? E essa função aqui, ó, 8 é negativo. Essa função ela é decrescente. Decrescente. Então, ela vai fazer algo desse tipo aqui, né? Cortou o eixo x no menos 8, aliás, no 3, né, que é a raiz, e ela é decrescente. Então, ela começa alta e abaixa, né? Mas isso daqui. Joia? E ela corta aqui o eixo x no 3, que é a minha raiz. Tá bom? Aonde que o y é maior do que zero? Nessa região. Tá? Porque o gráfico está para cima. Então, aqui o y é maior do que zero. Onde o y é menor do que zero? Nessa região aqui.
Então, aqui o y ele é menor do que zero. E onde ele é exatamente zero? Na minha raiz. Tá? Quando o x for igual a 3. Tá? Então, respondendo as perguntas. Quando que o y é maior do que... Vamos começar menor, né? Quando que o y é menor do que zero? Quando que o y vai ser menor do que zero? Para x nesse intervalo. Né? Ou seja, quando o x for menor que 3. Quando que o y é igual a zero? Quando o x for igual a 3, que é a minha raiz, né? E quando que o y vai ser maior do que zero? Nessa região aqui. Quando o x for menor que 3. Beleza? Certo? Então tá aí. Letra C. Raiz. Né? Calculando a raiz aqui. Então, a gente tem x sobre 2 mais 6 igual a zero, né? Então, esse 6 você passa ele para lá. X sobre 2 igual a menos 6. E esse 2 aqui que está dividindo, você passa ele multiplicando x igual a menos 12. Beleza? Essa função aqui, ó, quem está multiplicando x, pessoal, é 1 sobre 2, né? É o meio, na verdade, que está multiplicando x. Aqui está positivo. Então, a função ela é crescente. Crescente. Então, aqui, vai fazer algo desse tipo, ó. Aqui é o x, né? Ela vai cortar no menos 12, que é a raiz. Ela é crescente, então ela faz algo nesse sentido aqui, tá? Cortou aqui no menos 12. Aonde que o x, que o y é positivo? Nessa região do x aqui, ó. Para qualquer x nessa região, o y vai ser positivo, tá bom? Para qualquer x nessa região aqui, o y vai ser negativo. E exatamente no menos 12, ele vale zero. Tá bom? E aqui ele vale zero. Tá bom? E aí responde as 3 perguntinhas. Quando que o y vai ser menor do que zero? Quando o x for menor que o menos 12. Quando que o y vai ser igual a zero? Quando o x for igual a menos 12. Tá? E quando o y vai ser maior do que zero? Quando o x for maior que menos 12. Tá aí, pessoal. Certo? Letra D. 0,2 menos x. Então, calculando a raiz. Vou fazer de preto aqui, que minha caneta azul está fraquinha, tá? Então, aqui, 0,2 menos x igual a zero, né? Bom, eu posso, ao invés de multiplicar por menos 1, né? Deixar o menos x aqui e multiplicar por menos 1, eu já posso pegar esse x e passar para lá. Daí já fica positivo. Então, 0,2 igual a x, tá? Que é a minha raiz. Aqui, ó, quem está multiplicando x é o menos 1. Então, a função ela vai ser decrescente. Certo? Então, ela vai fazer algo desse sentido aqui. Vai cortar o eixo x num ponto aqui, 0,2, e ela vai ser decrescente. Então, ela faz isso daqui. Tá? Cortou aqui no 0,2, né? Então, deste lado aqui, o y ele é positivo, né? Para valores de x nessa região, o y é positivo. Para valores de x nessa região, o y ele é negativo. E exatamente nesse pontinho aqui, ele vale zero. Beleza? Então, o y ele é menor do que zero quando o x for menor que 0,2. O y é igual a zero quando o x for igual ao 0,2. Tá? E o y vai ser maior do que zero. Opa, desculpa, aqui falei o contrário, tá? Ó, ele vai ser menor quando o x for nessa parte aqui, tá? Nessa parte.
Ele vai ser menor quando o x for maior que 0,2, tá? Deste lado aqui, tá bom? E daqui ele tá para baixo. Ele vai ser 0 quando o x for 0,2 e ele vai ser maior que 0 quando o x for menor que o 0,2. Beleza? É isso, então. Pessoal, então é assim que a gente faz o estudo do sinal de uma função, tá? Você vê aonde o gráfico está para cima, o y é maior que 0. Quando o gráfico está para baixo, o y é menor do que 0. E no x, o y é igual a 0. Beleza? Exercício aí do quadrinho, né? Da Mafalda. É o exercício 3. O banho de Mafalda. Na hora do banho, Mafalda abriu a torneira da banheira de sua casa e ficou observando o nível da água subir. Deixou-a encher parcialmente para não desperdiçar água. Fechou a torneira. Entrou, lavou-se e saiu sem esvaziar a banheira. O gráfico a seguir, que mais se aproxima da representação do nível N da água da banheira em função do tempo T, é. Bom, então, pessoal, a banheira inicialmente estava vazia, né? Então, o tempo era 0 também, tá? Então, até aqui, né, daria certo o A, o B, o C. O D não, né? Porque a banheira, ela estava no nível 0, né, inicialmente. O que aconteceu? Ela encheu a banheira, né? Então, o nível de água vai subindo, tá? Então, a letra D já não serve para a gente, né? Então, a gente já pode eliminar aqui a letra D. Então, tudo bem, ela foi subindo, ok, tá? Bom, quando ela parou de encher a banheira, ela entrou na banheira. Só que quando ela entra na banheira, o nível da água sobe novamente, por causa do volume corporal. Né? Ela vai ocupar um espaço que vai fazer com que o nível suba mais ainda. Tá? Então, até aqui, tudo bem. Seria essa e essa daqui. Correta, né? Bom, aí ela tomou o banho dela. Enquanto ela está tomando o banho dela, o nível da água não se altera. Então, ele mantém constante ó, o nível da água. Tá vendo? Até chegar o momento que ela vai sair da banheira. Quando ela sai da banheira, o nível da água volta para o momento em que momento anterior dela entrar na banheira. Então ela saiu, ela tomou o banho dela, ela saiu. O nível da água retorna para cá, ó, tá vendo? É onde retornou pro nível antes dela ter entrado na banheira, porque ela não esvaziou totalmente a banheira, tá bom? Então, o gráfico correto seria a letra A, certo? Não pode ser aqui a letra B, né? Porque quando ela sai da banheira, ó, o nível não ficou igual era antes, tá vendo? Tá? Quando ela saiu da banheira, ó, o nível teria que ficar igual estava antes dela entrar, nesse ponto aqui, certo? E aqui também não pode ser, porque aqui, ó, tá dizendo que ela esvaziou a banheira totalmente, não é verdade, tá? Ela só saiu da banheira, mas ela não esvaziou. Então, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Então, tá feita aí a correção da tarefa 33. Ok? Agora a gente vai fazer a correção da 34. Até já.